dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, esteja conosco nesta manhã. E temos a certeza e a convicção que sim, estarmos mais uma vez na casa do Senhor para ouvir a sua voz, ser ministrado por Ele, ser alcançado pela sua graça. Interessante que o pastor estava falando sobre o que estava na sua mente, na sua cabeça, de idealizar o que vai ser feito, o que vai ser produzido. Interessante que durante essa semana, eu preparando a mensagem, eu já me via pregando naquele espaço. Durante a semana, me preparando e aquele flash na sua mente, na sua cabeça, de que eu estava hoje ministrando a igreja já naquele espaço. Mas são desejos, são sonhos, são coisas que a gente passa por isso e com certeza o Espírito Santo tem assim confirmado, Então, queridos, quero também dar bom dia para você que nos acompanha nesta manhã. É importante saber que você está aí conosco. Nos sentimos assim muito alegres de saber que ao passar por aí você se deparou com esses louvores, com essa imagem, com as palavras, com os avisos que foram falados, e você está aí conosco, E provavelmente não é a primeira vez, mas se você está aí pela primeira vez, seja bem-vindo. E também, lógico, não podemos deixar de citar e falar, a gratidão, no nosso coração de podermos ver a igreja, por mais que seja um mês de férias, por mais que seja um mês onde o povo quer descansar, quer relaxar um pouco até mais tarde, saber que a igreja hoje está aí completa, cheia. Não vejo cadeira vazia, uma ali, mas a irmã levantou, provavelmente foi beber uma água, mas saber que você tem esse comprometimento com o Senhor de poder estar aqui hoje para cultuá-lo e ouvir a voz de Deus. Amém? Queridos, eu gostaria de fazer uma oração inicial. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, que aqui já foi dito, de podermos chegar na tua casa, Senhor, de podermos ter esse desejo, de chegar aqui e ouvir a sua voz, participar dos louvores, entoar novos cânticos, permitir que o Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração, compartilhar com os irmãos a alegria daquilo que o Senhor tem feito e realizado no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Te peço, Senhor, que o Senhor venha de uma maneira sobrenatural poder usar a minha vida para abençoar aquelas pessoas que aqui estão, que os meus irmãos possam sair daqui cheios da Tua presença. E aqueles que nos assistem, Senhor, da mesma forma, sejam cheios e ricos da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos no primeiro mês do ano, de 2022, e como o diácono Vladimir falou na semana passada, todos nós, é impossível, é inevitável que cada um de nós não tenhamos no nosso coração o desejo de planejar, de se envolver, de sonhar, de colocar diante do Senhor aquilo que nós queríamos ter ou alcançar, Mas a pergunta que foi feita no último domingo pelo diácono Vladimir é se de fato nós estamos colocando em prática. Porque não adianta nós pensarmos, analisarmos, fazermos planos e por certo momento deixarmos de lado e não colocarmos em prática. E quando nós falamos ou fazemos isso, você pode ter certeza que os planos de Deus vão se tornar realidade. Quando nós encontramos esse caminho, essa direção, de termos esse plano, de termos o objetivo, de termos o sonho e não colocar em prática, nós vamos ficar parados, vamos ficar estagnados. E como o pastor falou aqui no aviso, a igreja precisa avançar, eu preciso avançar, você precisa avançar, principalmente com os projetos
e com os sonhos que Deus tem colocado em seu coração. Mas eu digo isso, querido, porque o Espírito Santo bradou muito forte em meu coração, num culto de virada. Olha que eu tenho guardado isso há 23 dias, vamos dizer assim, e indagado de Deus, conversado com Deus, orado ao Senhor em relação exatamente a essas questões. E a pergunta que paira sobre a minha vida, sobre o meu coração, e talvez vocês possam estar também se perguntando: será que a minha vida, será que a minha conduta tem agradado ao Espírito Santo? Uma interrogação aí, eu espero que vocês estejam pensando e refletindo sobre isso, até mesmo pelo assunto que nós estaremos tratando nesta manhã, até mesmo pelo assunto que estaremos tratando à noite, até mesmo pelo assunto que estaremos tratando durante o culto de segunda e de quarta-feira. Será que a minha vida, será que a nossa vida tem agradado ao Espírito Santo, tem agradado a Deus na nossa caminhada? Por que eu digo isso, querido? E o Senhor me trouxe à memória algo muito interessante que aconteceu comigo. Aproximadamente, eu não sei o ano preciso, ou o tempo preciso, 18 a 20 anos atrás, uma pessoa, eu estava numa mesa de café juntamente com uma família, com a minha família, e a mesa ali cheia, e eu tinha me convertido de pouco, tenho 23, vou fazer 23 a 24 anos de convertido, e isso deve ter acontecido mais ou menos 18 a 20 anos atrás. Uma pessoa conversando com uma outra pessoa na mesa, e disse para ela: João se converteu, João é realmente crente, eu acredito nisso. Por que eu estou dizendo isso, querido? Não para exaltar, não, pelo amor de Deus, nada disso, mas para mostrar a responsabilidade que nós temos uma vez que estamos na casa do Senhor, ou até mesmo com cartaz, ou com semblante, ou com codinome cristão, ou crente. E aquela pessoa disse isso, lógico, nós nos alegramos, quem é que não gosta de um elogio? Quem é que não gosta de saber que você está ali fazendo, marcando a diferença naquele espaço? Mas o triste foi ouvir daquela mesma pessoa dizer: agora aquela outra pessoa, mesmo na igreja, eu não consigo ver a diferença. Eu não consigo acreditar que houve realmente uma mudança naquela pessoa. Irmãos, essa pessoa que disse isso, ela me viu nascer. Ela me viu o meu crescimento, ela acompanhou a minha adolescência. Muitas vezes essa mesma pessoa encobriu muitas falhas, muitos erros de um jovem que era eu. Nós sabemos, todos nós sabemos que nós já aprontamos um bocado, nós já fizemos coisas, como diz outro, que até Deus duvida. E é verdade, como o pastor falou aqui, quem é que tudo dá glória a Deus? Quem é que nunca errou? Quem é que nunca falhou? E esta pessoa disse isso, querido, sabendo quem era o João. Quem era aquela pessoa? E aí, querido, é uma pergunta que eu falei e gostaria de enfatizar. Será que a minha vida, será que a nossa vida tem agradado o coração de Deus? Os anos se passam, os dias se avançam, nós vamos envelhecendo, nós vamos criando experiência, cabelos vão caindo, cabelos vão embranquecendo. Mas o ponto que eu gostaria de enfatizar e trazer para a igreja nesta manhã foi exatamente aquilo que eu falei inicialmente. Num culto de virada, o Senhor me levou a pensar, o Senhor me trouxe à memória coisas de quase 20 anos atrás, por conta de uma pessoa, de uma irmã, que após o culto da virada, após termos aqui nos confraternizado, abraçado, falado, trazendo palavras de felicitações, desejando um ano novo abençoado, uma irmã aguardou, alguns
certo tempo para chegar e me dar um abraço e dizer: olha, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque você permitiu se deixar ser usado pelo Senhor para curar a minha vida. E quando, naquele momento, querido, eu pude trazer ao meu coração essa reflexão, a poder pensar naquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus, através de mim, tem feito, não somente por essa irmã, mas muitas outras que chegaram até a minha pessoa e disseram isso. Eu quero dizer para a igreja nesta manhã a importância da responsabilidade que todos nós temos ou carregamos no momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Será que nós temos visto isso? Será que a igreja tem olhado para dentro de si mesmo e percebido que nós precisamos fazer a diferença onde quer que andarmos? Será que nós temos visto isso, querido? Ali no primeiro ano, primeiros minutos do ano, aquela irmã me abraçando, e após ela ter falado isso, ela ministrou sobre a minha vida e dizendo que Deus iria usar-me cada vez mais, que o meu ministério vinha a ser cheio da graça e da presença do Senhor. Isso me leva a pensar, querido, a responsabilidade que eu como homem, de eu como servo, de eu como líder, tenho na casa de Deus. E isso, querido, não é porque eu estou aqui ministrando, porque o Senhor me dá essa graça, esse privilégio de poder pregar à igreja, não. É porque nós precisamos ser servos. É porque nós precisamos ser exemplo. Porque a melhor coisa, querido, é estarmos diante do Senhor e mostrar ao mundo para que de fato você veio. Quantas vidas e quantas histórias já chegou ao meu conhecimento de pessoas que se converteram por ver uma conduta de um crente. Nem contato com aquela pessoa eles têm, mas ver a conduta daquele homem, o Espírito Santo trabalhou e ministrou e trouxe a conversão no coração dele. E isso, querido, serve para você, serve para mim, serve para qualquer um daqueles que tem no seu coração o intuito de agradar ao Senhor. Sabe por quê, querido? Porque conversão não é apenas uma mudança. É importante que nós saibamos disso. Conversão é uma transformação absoluta e irreversível para um crente, pelo menos deveria ser. Entenda isso. É possível estarmos na igreja, estarmos compartilhando, estarmos louvando ao Senhor e não sermos convertidos. É possível participar do culto, dos louvores, até mesmo da ceia do Senhor, e nós não sermos convertidos. Não deveria ser assim. Mas, infelizmente, isso acontece. Por quê? Algumas interrogações, algumas incógnitas? Sim. Simples, querido, porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores, porque nós somos sujeitos a erros. A vida que nós levamos, muitas vezes, nos leva a trilhar caminhos que não agradam a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João 21. E você vai entender o porquê que o Senhor colocou em meu coração essa mensagem. João, capítulo 21, verso 1 em diante. Eu tenho duas versões aqui na minha frente. Vou tentar ler a NVI, né? Que todos possam acompanhar.
Encontraram? Você que está aí nos acompanhando, por favor, por gentileza, abra sua Bíblia, mesmo que seja uma versão diferente, mas acompanhe, por favor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que este? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, lhe disse, siga-me até aqui. Esse encontro mudou completamente a vida daqueles discípulos e trouxe um marco à vida de Pedro. Se nós percebermos, querido, nós vamos ver uma atitude, nós vamos ver isso mais à frente, um pouco desanimada dos discípulos de Pedro, depois do ocorrido, da traição. E eu gostaria de pedir a sua atenção, porque hoje, provavelmente, Deus mudará a trajetória de sua vida, assim como mudou da minha e do apóstolo Pedro. Ele não desiste de nós. Assim como Deus não desiste de mim e provavelmente não desistirá de você. Queridos, para nós tocarmos diretamente ou falarmos diretamente esse assunto, nós precisamos voltar um pouco atrás para entendermos de fato o que aconteceu na trajetória deste homem, da trajetória de Pedro. E o primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus Cristo se dá
se dá ali no Lago de Genezaré. Mateus fala sobre isso, Marcos também, ele traz esse assunto, né? E nós estamos em Lucas. Jesus caminhava à beira do mar, à beira do lago, e de repente Pedro, né, o assunto, o nome, o texto desse momento se dá a pesca maravilhosa. Depois você pode buscar lá e ver, em Lucas 5, verso 1 a 11, Jesus caminhando, e Pedro e os seus amigos, os seus colegas de trabalho, estavam recolhendo-se da noite, porque havia ido trabalhar, havia ido pescar, e por alguma razão, e nós hoje sabemos qual foi a razão, eles não pegaram nada, não conseguiram trazer a sua comissão, o seu recurso, a sua renda naquela noite. E diz a Bíblia que Pedro já lavava as suas redes. E Jesus passando e o povo se aglomerando, naquela época podia, né? Hoje fica um pouco mais difícil. Pelo menos na igreja não se permite isso. E Jesus vê o barco de Pedro e pede para que ele pudesse afastar um pouco o barco. Diz a palavra que Jesus entra naquele barco e começa a ensinar o povo, começa a pregar a igreja que ali estava presente. E Jesus pregando, Jesus ministrando, e após aquela ministração, Jesus disse para Pedro: vá ao largo e lance as redes. Interessante, querido, que Pedro diz para Jesus, no seu primeiro encontro: mestre, disso aqui entendo eu. Ele não falou, imagino. Estou a madrugada toda, estou a noite toda juntamente com meus colegas de trabalho, e não pescamos, não pegamos nada, o mar não está de fato para peixe. Mas eu creio que uma centelha do Espírito Santo brotou no coração daquele homem, e ele falou: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Diz a palavra de Deus que Pedro vai ao largo, lança a rede, e quando eles puxam, não conseguiam mais puxar aquela rede, a ponto de chamar os barcos que estavam ao seu lado para resgatar, para buscar aquela rede chapada, cheia de peixes. A rede, diz a palavra que a rede já se rompiam. E naquele momento, querido, a presença de Deus era tão grande sobre aquele lugar que Pedro não percebeu, não se preocupou se a rede estava cheia, se estava rasgando. Simplesmente diz a palavra que ele se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus falou: não, querido, Pedro, vem comigo. A partir de hoje, a partir de agora, tu serás pescador de homens. Diz a Bíblia que os discípulos, os amigos de Pedro, largaram tudo, deixaram tudo para trás e começaram a caminhar junto com Jesus. Ali começou o discipulado tete a tete com aqueles discípulos, e principalmente com Pedro. Quem era Pedro? Uma pessoa impulsiva, uma pessoa arrogante, uma pessoa de talvez difícil diálogo, assim talvez como eu e você, irmãos. E o que eu quero dizer nessa manhã é que todos nós temos um pouquinho sim de Pedro. Todos nós temos na nossa pele essa explosão, esse sentimento, essa arrogância, esse momento difícil de termos que muitas vezes nos segurar o ânimo para talvez não fazer aquilo que não deveríamos fazer. Pedro, essa pessoa que nós conhecemos através do relato bíblico, mas mesmo um homem com tantos adjetivos que eu citei aqui, mesmo um homem dessa forma, ele não conseguiu segurar a glória do Senhor sobre aquele lugar, sobre aquele momento.
sobre aquele instante. E ali começa, como eu falei, o discipulado deste homem. E algumas características que talvez eu e você temos nessa caminhada, no decorrer do cristianismo, do momento ao qual que você aceitou e decidiu a caminhada com Cristo. Pode ser que tenha sido 1 ano atrás, 2, 10, 15, 20 anos atrás, enfim. Pedro, ele perguntava, Pedro, ele questionava, Pedro tinha algumas iniciativas que os outros discípulos não tinham. E uma delas foi junto à caminhada com Cristo, onde os homens estavam à beira de um mar, numa madrugada, onde o mar era revolto, onde Jesus havia dado uma ordem, vá para outro margem, vá para outro lado, que eu vou chegar lá. Note que antes disso, Jesus estava no barco quando o mar era revolto, e os discípulos perguntaram: Senhor, tu não te importas que perecemos? Enquanto Jesus descansava, enquanto Jesus dormia, e logo depois Jesus pega e fala para eles: pega o barco, vá para outra margem que depois eu chego lá. E nesse mesmo instante, naquela ocasião, no meio de um mar revolto, alguém grita quando vê uma silhueta à distante: é fantasma. Por que nós podemos achar que aqueles discípulos gritaram: é um fantasma? Irmãos, se nós pararmos para analisar aquilo que a Bíblia fala há tantos anos atrás, são coisas que nós vivemos nos dias de hoje. Só tinha homem naquele barco, os camaradas eram cascudos, os camaradas conheciam o mar, os camaradas já viviam dia após dia, noite após noite, já passaram possivelmente diversas dificuldades no mar, e de repente do nada o cara grita: é um fantasma. Só faltou vamos correr, mas não podia. É o medo, irmãos. É o medo que faz, muitas vezes, nós tomarmos atitude que nos leva a fracassar. É o medo que nós temos visto hoje muitas pessoas vivendo por conta de uma tosse, um espirro. Há pessoas que você passa, estávamos até comentando, eu e o Marcelo, hoje pela manhã, Marcelo está lá atrás, ajudando, colaborando na escola dominical. Eu vejo pessoas dentro do carro, sozinho, com máscara. Isso é medo. Embora nós saibamos que existe, de fato, algo difícil que nós estamos passando, nós sabemos que, de fato, as coisas estão difíceis, mas o medo tem matado muita gente por conta dessas questões. Mas voltando na pessoa do Pedro, foi o único que chegou: Senhor, se és tu, mande que eu vá ao seu encontro. Alguém fez essa pergunta? Alguém queria fazer isso? Não, mas Pedro foi. Por quê? Porque era um homem de coragem, era impulsivo, era um questionador, era um homem que queria saber do que poderia estar acontecendo. Ele foi. Essas são algumas características e são alguns acontecimentos entre Jesus e Pedro. Os relatos bíblicos nos mostram que Pedro fazia parte de um círculo muito próximo do Senhor Jesus. Será que eu e você tínhamos essa coragem de perguntar, ou temos essa coragem de vivermos um momento difícil e dizer: Senhor, o que eu preciso fazer para superar, para passar, para enfrentar essa dificuldade? Será que nós temos feito isso? Será que nós temos essa
intrepidez de nos lançarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, conte comigo, eu quero estar aí nesse desafio, eu quero, Senhor, estar junto com a igreja do Coelho para esse próximo desafio? A Bíblia nos mostra que Pedro era muito próximo de Jesus. Ele assistiu de perto a alguns acontecimentos do próprio ministério de Jesus, importantes. A cura da filha do Jairo, quando Jesus foi em direção, chamou Pedro, Pedro estava ali, juntamente com alguns outros discípulos, não todos. Na transfiguração, Pedro estava presente. Jesus no Getsêmani, naquele momento que Pedro também, que Jesus também exorta Pedro: Pedro, tu não consegues ficar comigo uma hora, orar uma hora comigo, Pedro. Ali era aquele discipulado, ali estava sendo forjado um caráter de um homem que traz exemplo para todos nós nos dias de hoje. Na preparação da Páscoa, da última Páscoa, quem estava lá? Pedro. Que obreiro, hein? Que obreiro. Em todas, praticamente, aquele homem estava ali dizendo: Jesus, conte comigo. Mesmo sendo bronco, mesmo sendo talvez arrogante, nem saber o que fazer, mas conte comigo, me diz que eu vou lá e faço. Quantos obreiros assim nós não gostaríamos de ter? Talvez esteja você aí nesse campo aí, achando que não é possível servir ao Senhor, não é possível colaborar na casa do Senhor. Queridos, Deus conta conosco. E nós precisamos de mão de obras. Esse, querido, é alguns dos níveis de convivência de Pedro com Jesus. Note que é uma caminhada. A Bíblia, ela resume muita coisa. Chega a nos dizer que se fosse registrado, relatado tudo que Jesus tivesse feito, não teria livro o suficiente no mundo para ser escrito. Mas algumas coisas que foram relatadas, que foram registradas para a minha sobrevivência, para a tua sobrevivência, para a sobrevivência da igreja do Senhor Jesus. Quantas experiências, irmãos, eu e você, nós já passamos diante do Senhor. Quantas histórias, desde o dia que você se converteu, até nos dias de hoje, milagres que você presenciou, ou por que não dizer, milagres que Deus fez na sua vida. Quantas? Eu já tive algumas experiências muito marcantes com Deus. Só que há um detalhe, querido. Talvez nós nos achamos tão excelentes, talvez nós estejamos nos achando um discípulo inabalável, a ponto de dizer: ninguém me segura. Mas não é muito bem essa a verdade, irmãos. Nós precisamos e carecemos da graça, da misericórdia do Senhor. E é importante que todos nós, entenda isso, igreja, é importante que todos nós pudéssemos refletir e pensar naquilo que o Senhor tem ministrado e falado aos nossos corações. Será que eu estou agradando ao Senhor com a minha vida, com a minha conduta, com o meu pensamento, com a minha caminhada? Será que eu estou agradando ao Senhor? E às vezes nós achamos que somos bons demais, tipo autossuficiente naquilo que o Senhor tem falado conosco, que o nosso louvor é melhor do que o outro, que a nossa oração é mais poderosa do que o próximo, que eu sou mais crente, quando eu oro até carocinho de milho eu coloco porque eu sou fervoroso. Ah, irmãos, não é assim que funciona.
não é assim que deve ser. O importante é nós encontrarmos o nosso espaço e fazer aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, olhar para dentro de nós, refletirmos no que nós temos sido, nos exemplos que nós estamos dando, na pessoa que eu sou diante da sociedade, do crente, do obreiro, do diácono, do pastor, que eu estou servindo a igreja. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Mas nós também sabemos que quando Jesus disse essa frase, ele se remetia lá em João Batista, aquele período de tempo, onde aquele momento era tão difícil. A ministração, a pregação da palavra, e nós vemos isso na pessoa de João Batista. A mensagem proclamada, a verdade revelada, naquele ambiente, naquele período, sofria grandes oposições, grandes resistências, mas, mesmo assim, com tanta resistência, eles conseguiram vencer, eles conseguiram pregar, eles conseguiram falar das boas novas do reino de Deus. E hoje não é diferente, irmãos. A oposição e a resistência bate todos os dias na nossa vida, bate todos os dias na nossa casa, bate todos os dias na escola, no trabalho, nas mídias, no zap, mensagens que são levadas a cada um de nós. Pedro estava sendo trabalhado, Pedro estava sendo ministrado por Jesus, Pedro estava sendo discipulado por Jesus. Nós também precisamos permitir que o Espírito Santo ocupe o lugar na nossa vida. Nós também precisamos permitir que a palavra de Deus entre, penetre e germine em mim e em você. Se não for assim, irmãos, podemos estar perdendo o nosso tempo. Se não for desta forma, podemos estar malhando ou passando uma palavra que as pessoas falam, né? Em ferro frio. Estamos vivendo tempos difíceis, nós sabemos disso. Onde se chamar cristão é muito comum. E muitas pessoas acham que não tem nada a ver. Ah, ali pode, ali não pode, eu posso, não tem nada a ver, o que tem? Não precisa trazer uma palavra de exortação para a igreja tão forte. Não precisa ministrar com essa aptidão toda aos jovens. Por quê? A vermos tanto quanto os nossos jovens têm sido bombardeados, será que a igreja não consegue ver? Será que a igreja não consegue captar o que tem sido feito para destruir, para nos tirar de foco da presença do reino de Deus? Será que nós não estamos atentos a isso, irmãos? Não é necessário pregar sobre pecado, basta pregar sobre prosperidade, que a igreja enche, que o povo se alegra, mas não é bem assim, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que não é assim que funciona. Nós precisamos entender a realidade. E para entendermos a realidade, precisamos ouvir algumas verdades. Porque quando nós ouvimos a verdade dita pelo Senhor Jesus, a palavra que é ministrada, e quando nós colocamos em prioridade, quando nós cingimos a nossa vida diante do Senhor, em ponto de dizer: Senhor, conte comigo.
Aí entra, querido, aquilo que a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu e você precisamos entender isso, irmãos. É lógico que lá fora tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso, é muito mais gostoso, vamos dizer assim. Por que que não? Lógico que é. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. E só quem vai se apoderar dele é aquele que se esforça, é aquele que coloca a sua vida diante do Senhor. Ou pensa-se que vamos buscar, vamos herdar o reino de Deus se ficarmos de braço cruzado, porque mamãe ora por você, vovó ora por você, e você ali é livre, é salvo por várias coisas que nós temos visto, e eu vou herdar. Não é assim que funciona. Seria até muito simples e fácil e bom. Para que eu vou pagar o preço? Para que eu vou estar acordando pela madrugada para buscar o Senhor? Para que eu vou gastar dias e dias, horas orando para montar uma mensagem? Para que eu vou acordar pela madrugada, como me aconteceu nessa madrugada, para poder orar a Deus pela mensagem? Não precisa, não tem necessidade. Irmãos, eu quero dizer algo para você, não é assim que funciona. Não gaste seu tempo, não, de renunciar à nossa carne, de colocarmos diante do Senhor a nossa vida cotidiana, todos os dias. Aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos assistindo, vale a pena? Vale a pena? Eu acredito que não. Talvez naquele momento Pedro, por ser cogitado, por ser chamado, por ser envolvido ali naquela obra, estava se achando no ápice da sua vida cristã. E infelizmente muitos de nós nos achamos assim, nos encontramos assim, a ponto de dizer: pode contar comigo que eu sou o cara. Talvez tenha sido aí que rolou aquela música: esse cara sou eu. Muitos de nós podemos cair nesse engodo, nesse engano. Muitos de nós podemos sofrer das mesmas intenções, querido. Muitos de nós podemos estar fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. E talvez por não termos alguém que nos oriente. Eu quero pensar que nesta manhã o Espírito Santo está nos orientando, está nos direcionando do que de fato nós precisamos ser, do que de fato nós precisamos conhecer. Não é porque nós andamos com a Bíblia debaixo do braço. Aliás, hoje em dia tem muita gente que nem anda com a Bíblia debaixo do braço. Está com o smartphone, nada contra. Mas não é andar com a Bíblia debaixo do braço que vai dizer ou vai mostrar para Jesus que você de fato é convertido, que nós de fato somos crentes, que possamos dar bom testemunho. Eu quero com esta mensagem, querido, talvez chocar mesmo, dar esse choque de realidade para você. Assim como o Espírito Santo me deu esse choque durante essas semanas, de trazer, de me descascar, para que eu possa olhar para dentro de mim mesmo e dizer: quem sou eu? Será que eu estou com essa arrogância? Será que eu estou dessa forma me sentindo tão grande a ponto de não me humilhar diante do Senhor? De não reconhecer a poderosa mão do Senhor sobre a minha vida? Sobre aquele sacrifício lá na cruz do Calvário por mim? Temos grande responsabilidade, querido. Grande responsabilidades.
a ponto de Jesus chegar para Pedro e dizer para ele lá em Lucas 22, Simão, 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 Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu orei por você. Irmãos, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, Jesus disse para ele. Entenda, irmãos, Jesus andava juntamente com aqueles discípulos. Jesus estava ao lado de Pedro. Jesus estava pregando, ministrando, trazendo palavra de confronto, trazendo palavra que pudesse renovar a mente daqueles homens, curando, transformando. E Satanás queria peneirar os discípulos, principalmente Pedro. E Jesus disse para ele, Simão, Satanás pediu para te peneirar, mas eu orei por você. Mas quando você se converter, quem era Pedro, irmãos? Diante daquilo que eu já falei aqui nesta manhã, um homem que foi encontrado com um grande milagre, ele pôde presenciar um grande milagre na sua frente no primeiro encontro. Compartilhou várias coisas com Jesus. Foi chamado para ser discípulo, foi chamado para ser apóstolo, e Jesus, quando te converteres, anime o seu irmão. Aí eu lhe pergunto, querido, e hoje? Naquele tempo, Satanás, já furioso, imagine hoje. Quantas cabeças o inferno não tem pedido, irmãos? Quantas cabeças? Quantos nomes? Mas o que me leva a pensar, querido, e a glorificar ao Senhor, que até os dias de hoje, o Senhor está à destra do Pai, orando, intercedendo, buscando, pedindo pela sua e pela minha vida, aleluia! É isso que me traz esse ânimo, é saber que eu não estou só, mesmo que o diabo busque, ele está buscando, e ele quer tragar os eleitos, ele quer puxar. Ah, querido, mas o Senhor, a palavra do Senhor nos diz que a vontade do Senhor é que nenhum desses se percam. Quando o Senhor se entregou lá na cruz do Calvário, não foi somente pela minha vida, não foi somente pela vida do Pedro, foi pela vida da humanidade, pela vida daqueles que reconhecem o Senhor como o único e suficiente Salvador de sua vida. Eu espero que você esteja aqui nesta manhã. Eu espero que você esteja nos assistindo aqui nesta manhã. Não existe, irmãos, não, põe isso na sua cabeça em nome de Jesus. Não existe negociação com as trevas. Não existe. Para você abrir um crediário, você precisa passar por algumas dificuldades, algumas exigências, como nós acabamos de falar aqui. Algo tão simples, mas houve uma exigência. Para você pedir um empréstimo, tem exigência. Para você adquirir uma carta de empréstimo, também tem exigência. Mas com o inferno não tem. É só você querer. É só você dedicar a sua vida. É só você dizer um sim. Mas eu digo para você, em o nome de Jesus, nesta manhã, com o inferno, irmãos, não se brinca. Não tem negociação. Entenda isso, igreja. A Bíblia diz que tudo é por Ele, para Ele, e que para Ele são todas as coisas. Quando a gente ouve a palavra do Senhor escrita, o Espírito Santo nos revela, e assim tem que ser.
a vida de um crente, assim tem que ser a vida de um cristão, porque a palavra do Senhor nos confronta. A palavra do Senhor, querido, eu espero que tenha que ser assim, confrontar cada um de nós no nosso íntimo, para que sejamos pessoas melhores, para reconhecer o quanto nós somos falhos, para dizer, Senhor, eu estou aqui. Pedro era servo, irmãos. Pedro foi achado pelo Senhor. Pedro era discípulo. Pedro era um apóstolo. Imagine nós, irmãos. Imagine nós. E mesmo ele sendo servo, mesmo ele sendo discípulo, mesmo ele sendo um apóstolo, ele era falho como eu e você. Homem com uma dependência única de Deus. Homem que deixou ser trabalhado pela palavra do Senhor, assim que eu espero que eu e você sejamos trabalhados pelo Senhor todo momento. Eu e você, como eu disse no início, somos e temos o DNA de Pedro. Talvez nós olhamos para os nossos irmãos ao nosso lado e até pensamos, pô, essa irmã é uma benção. Esse irmão, ele é santo demais. Isso é calmo, tranquilo. Porque nós não estamos perto, irmãos. A família conhece, mas todos nós temos um tanto pouco de Pedro dentro de nós. Às vezes estamos lá em cima, no auge da nossa espiritualidade, buscando fervorosamente ao Senhor, mas em outro momento nós estamos no mais profundo abismo, assim como Pedro. Quando Jesus faz aquela pergunta, o que diz o povo que eu sou? Alguém respondeu alguma coisa? Alguém teve a intrepidez de falar quem de fato era Jesus? Não, os discípulos falaram, não, Senhor, dizem que é Elias, outros João, outros falaram, Pedro foi direto. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que havia lhe revelado. Pedro estava no auge. Pedro foi encontrado pelo Senhor. Senhor, Tu és o Rei, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Senhor dos Senhores. E Jesus, pois bem, Pedro, foi o Senhor que te revelou. E no mesmo instante que Jesus diz, eu preciso ir em direção à cruz, eu vou morrer. E Pedro, por quê? Para que isso, Jesus? Olha, querido, do céu ao inferno. Arreda-te, Satanás. Ao mesmo instante que que Pedro lança aquela palavra, cheia de espiritualidade, cheio de Deus, cheio de temor, no outro instante ele diz para o Senhor não cumprir e não deveria cumprir a ordem, o destino, a meta que o Senhor Deus havia dado a ele. E é isso que o mundo tem falado, é isso que o mundo tem feito para mim e para você. Para quê? Por quê? O que tem? Nada a ver. Quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Lembra o que eu falei no início, querido? Será que a minha vida, será que está agradando ao Senhor? Será que a minha conduta, a minha vida, os meus pensamentos têm agradado ao Senhor? Será que as pessoas ao seu redor estão dizendo, é a conduta deste homem, desta mulher, é de um crente? Precisamos de fato de uma transformação de vida, buscar ao Senhor como nunca se buscou antes. Só que eu não posso fazer isso por você, irmão. Você não pode fazer isso por mim. Nós temos a nossa individualidade.
nós temos a nossa intimidade com o Senhor, nós temos o nosso secreto com o Senhor e precisamos colocar em prática. Hoje não se busca mais. Hoje é tipo aquela oração micro-ondas. Bota lá, em segundos está pronto. Cadê o povo que orava, irmãos? Cadê? Os cultos que se faziam nos lares, principalmente quando Deus o abençoava, Deus te dava um apartamento, Deus te dava uma casa, cadê? Aqueles cultos. Irmão, agenda aí, ó. Eu quero um culto lá na minha casa porque Deus me agraciou, Deus me deu a minha casa, consegui comprar o meu apartamento, cadê? Antigamente se orava. Comprava-se carro, eu quero consagrar o meu carro. Hoje, se orava em tudo. Quantas festas de aniversário nós vemos? Que as pessoas estão lá, a pompa está bonita, maravilha, é exatamente assim que tem que ser, fazer tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso, porque a criança merece, a pessoa merece, o esposo merece, tudo muito bonito. Mas cadê a oração? Aquilo que arde no coração de agradecimento. Muitos do aniversário de crente, não se levanta nem a oração pelo aniversariante. Mas o Ratibu está lá. A palavra de maldição está sempre no final. Mas a oração, irmãos, que é a chave, quer dizer para Deus, olha, eu te agradeço pela minha vida. Eu sei que eu trabalhei duro. Eu sei que eu me esforcei o máximo, ganhei o meu salário, fui lá e comprei minha casa, comprei o meu apartamento. Ei, querido. Mas quem te deu essa graça, quem te concedeu, foi o Senhor. E é louvável chegarmos diante do Senhor e apresentar. As pessoas dão importância para muitas coisas e acham que isso não é relevante. Eu já fiz algumas orações por noivados. Eu já fiz algumas orações, algumas reflexões em aniversário de 15 anos, e uma delas me chamou muita atenção. Aonde um salão de festa lindo, maravilhoso, tudo do bom, tudo do melhor, tudo maravilhoso, tudo funcionando direitinho. A pessoa me chama... vamos lá, cerimonialista, é isso? A palavra? A pessoa que está ali à frente de conduzir todos os lados, disse para mim, olha, pastor, o negócio é o seguinte, você vai trazer a palavra e eu vou te dar 5 minutos, tá bom? Falei, querido, só para eu estar aqui, os pais da aniversariante, levou quase uma semana para me achar, para me falar comigo, para conversar comigo. 5 minutos eu não preciso nem estar ali. Você me apresenta e tá bom. Não, então, por favor, só fica à vontade. Entenda, irmãos, como, deixa para depois, mas vamos dar ênfase às outras coisas, e na verdade deveria ser o contrário, é nós gastarmos tempo com o Senhor, é colocarmos a nossa vida diante do Senhor, e o demais Deus vai acrescentar. Para muitos isso é bobeira, desculpa a palavra. Mas eu sou meio tradicional, irmãos. Se Deus me abençoa, primeira coisa que eu falo, pastor, mete a mão aí, abençoa isso aí, e vamos que vamos. Não tem nada que Deus me concedeu que o meu pastor não tenha ido na minha casa, que o meu pastor não tenha ido colocar a mão naquilo que eu comprei. Que eu já não vejo dessa forma que eu comprei, mas que Deus me concedeu. O que nós vamos fazer hoje? Olha só como é que
sem perceber, nós vamos ensinar a igreja a fazer. O que o pastor falou aqui agora há pouco? Após o culto, estaremos ali do lado, aleluia, exaltando, glorificando ao Senhor dos Exércitos por um espaço que o Senhor tem nos concedido, vai nos conceder, um espaço maior, amplo. É assim que tem que ser, irmãos. Senhor, eu desejo, eu quero, mas se o Senhor não tiver neste lugar, neste negócio, eu prefiro não ter. É difícil tomarmos essa postura, mas a realidade é essa, querido. A realidade é essa. Para muitos, não tem nada a ver, mas para nós, como cristãos, precisamos nos empenhar a fazer o máximo. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Com certeza essas palavras doeram muito no coração de Pedro, lógico. Quando te converteres, Pedro. Quando te converteres. Pedro, eu orei por você. E Pedro, mas Senhor, eu estou pronto para ir contigo. Olha, eu vou te dizer mais, até a morte, pode contar comigo. Estamos juntos. Tá mesmo? Muitas vezes, queridos, nós não gostamos de ouvir a verdade ditas por Jesus, por uma orientação pastoral, por uma orientação de um líder que acompanha você no dia a dia. Às vezes nós não gostamos. O apóstolo Paulo chega a dizer, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. A palavra do apóstolo Paulo. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora não, agora eu sou um cristão. Agora eu estou ouvindo a voz do Senhor. Agora eu sei a maneira correta de agir. Porque o esclarecimento chegou até a mim. A transformação, querido, aconteceu naquele momento. Onde Jesus pega Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? E aí a ficha de Pedro cai. De dizer, de pensar do quão foi difícil aquela caminhada, mas foi exatamente ali que Pedro foi reanimado no Senhor. Foi exatamente naquele momento que Pedro se viu diferente. Foi esse amor, essa paciência de andar junto com Jesus que forjou o caráter daquele homem, um servo que se tornou um grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse para Pedro, Pedro, a minha graça é maior do que os teus pecados. E nesta manhã, Jesus fala o mesmo para nós. A minha graça, queridos, é maior do que os seus pecados. Aleluia. Talvez estejamos nós pensando, quantas vezes eu neguei a Jesus? Quantas vezes eu deixei de falar do amor de Deus? Quantas vezes eu escondi a verdade de Jesus? Ouvindo tudo isso que nós ministramos nesta manhã, você possa estar fazendo essa pergunta. E talvez você esteja falando, eu não tenho jeito. Eu já até tentei, mas eu não tenho jeito. Jesus também está dizendo para você nesta manhã, acredite, querido. A minha graça é maior do que os seus pecados. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Esse é o nosso Deus, querido.
É aquele que se deu, que se entregou lá na cruz do Calvário para morrer por nós. É o mesmo que está à destra de Deus, orando diante do Senhor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia daquela pessoa. Tenha misericórdia do João, tenha misericórdia da Maria, tenha misericórdia do Tadeu, tenha misericórdia da Ana. Foi por eles, meu Pai, que eu desci e fui lá e resgatei aquela vida. Eu vou parar por aqui, querido, mas retornarei na continuação dessa mensagem à noite. Quantas coisas eu poderia estar aqui citando, mas eu quero ser obediente ao horário, até porque nós vamos continuar glorificando ao Senhor, exaltando ao Deus da nossa salvação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sei como você chegou nesta manhã, não sei como você está nos assistindo nesta manhã. Talvez o Espírito Santo tenha ministrado profundamente na sua vida, e glória a Deus por isso. Porque você permitiu que a palavra de Deus entrasse, penetrasse, invadisse o seu coração nesta manhã. E sendo assim, você se arrepende dos seus pecados, você se arrepende das suas falhas e se coloca diante do Senhor como vaso, como servo, como discípulo. Mude de posição. Mude de posição, você que gostaria de tomar essa decisão diante do Senhor. Talvez você esteja nesta manhã ouvindo essas verdades de Deus e tem sido uma marreta, uma talhadeira batendo no seu coração. Mas eu quero dizer para você: se renda, se entrega, se coloque e tome de fato essa postura diante do Senhor. Venha a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diz a palavra do Senhor, disse a palavra de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. E o Senhor Jesus te convida nesta manhã a caminhar, a estar lado a lado. Ô Espírito Santo de Deus, ô Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Senhor, de ministrar a tua igreja como o Senhor ministrou durante essa semana a minha vida. Se há pessoas aqui nesta manhã que querem de fato viver uma vida diferente daquilo que tem vivido, quantas famílias têm sido destruídas, querido? Quantas famílias têm sido detonadas por postura, por escolhas que estão te levando à morte? Nesta manhã, o Senhor ministra o seu coração, e eu quero orar por você. Independente que você esteja distante, nos assistindo, ou você que talvez esteja aqui no santuário, eu quero orar por você. Eu quero pedir sobre a sua vida, assim como Jesus fez com a vida de Pedro, e Ele faz conosco todos os dias, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Pai, Tua palavra foi liberada nesta manhã. A Tua palavra de autoridade foi liberada nesta manhã, para que nós possamos reconhecer quem de fato nós somos. Ah, Senhor, tantas vidas, tantos corações que estão nesta hora em pedaços,
por estar aprisionado pelo diabo. Pai, no nome de Jesus Cristo, que todas as correntes caiam na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Que todos os grilhões, que todas as traves dos olhos dos meus irmãos, em o nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, esta é a minha oração pela vida da tua igreja, e te pedimos em o nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Aleluia. Louve ao Senhor. Deus te abençoe, querido, rica e abundante. Senhor, tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Você pode dizer que você jamais será o mesmo, porque você tem a presença do Senhor na tua vida, te transformando, te sarando, mudando a sua vida. Você foi alcançado pelo Senhor. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei
Levante as suas mãos e declare isso ao Senhor. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Obrigado, ó Deus, porque eu fui alcançado pelo Senhor. Porque a tua... E estar pronto para... Guia-me por teus caminhos. A tua palavra é a verdade. E ela é lâmpada para os meus caminhos. Ela que ilumina. Senhor, que a tua palavra frutifique no nosso coração, na nossa mente. Que possamos, ó Deus, ter um coração quebrantado, coração arrependido, corações ensináveis nessa manhã. Que a cada momento, ó Deus, possamos nos reunir diante da sua face, dispostos, Senhor, a nos santificar. Que o Senhor se alegre com a nossa vida. Que o Senhor se alegre com essa disposição, Senhor, de retidão, com essa disposição de viver em santidade, para que o seu nome seja exaltado através do nosso viver. Senhor, nós te glorificamos nessa manhã, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é merecedor, porque o Senhor é digno. Aleluia! Te exaltamos, Senhor, em todo tempo. Aleluia! Aleluia! Boa semana para você que está em casa. Que o Senhor esteja guardando a sua vida. Nós vamos lá para o galpão agora e estão avisando que vão transmitir aí esse momento, tá? Então aguarda aí um pouquinho, daqui a pouco você volta. Fica ligado que nós vamos estar transmitindo então esse momento. Mas boa semana para você, que Deus esteja guardando a sua vida. Estamos com o Senhor, Ele é a nossa rocha. Amém?